Fala, fiel, tudo certo com vocês? Hoje é um vídeo chato de fazer, confesso que eu tô um pouco até desanimado com as repercussões dos últimos dias no Corinthians, porque, cara, é triste, cara, muito triste. Memphis Depay está fora oficialmente do Corinthians, o Corinthians tá cheio de problema, Caio César aí parece que sentiu, também não vai jogar, tá uma confusão e hoje no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre isso. Mas antes de começar aquele vídeo, aquele recadinho, se inscreve no canal, deixa aquele like pra fortalecer e conseguir fazer com que a gente faça vídeos aqui todo dia pra vocês, beleza? Vamos falar desses assuntos aí que tá chato, tá complicado. Dia de luto no Timão. Depois de uma novela gigantesca, a gente tem um final triste, que normalmente era um final feliz. Final de novela é pra ser um final feliz. Mas no Corinthians é difícil, né? Então o final não é feliz. E pior de tudo é que não só a palhaçada com toda a imprensa, com toda a torcida, mas a palhaçada com o próprio Memphis. Porque aí agora ficou ruim o negócio, porque o cara foi trazido da Holanda pra cá, já ele disse que só vinha quando já tivesse pré-assinado, já tudo no esquema. E aí foi feito tudo isso, e mesmo depois que chegou, fica toda essa novela, pra agora os caras dizer que não dá mais. E outra, hein? O presidente nem homem suficiente pra ir lá falar com o cara numa reunião, olho no olho, e explicar as coisas, ele não teve coragem de ir. Solta uma nota, pô, isso aí é mais do que... Tiraram o cara pra merda, né? Porra, isso aí é chamar o cara de palhaço, de moleque, de sei lá do que, de besta. E outra coisa, mostra como o nosso presidente é um fanfarrão. Porque ele não foi sujeito homem e, além de tudo, ele foi covarde porque ele cedeu à pressão. Porque isso não foi a atitude dele, né? Não ele foi. Cedeu à pressão dos conselheiros que estão pressionando, dizendo que se ele fizer alguma cagada não vai votar nele, né? Dar apoio nele, apoiar ele na próxima reeleição. Então, ele foi covarde, ele foi bundão, ele foi fanfarrão. Como diz o Caio Umbana, não. É que assim, os dirigentes do Corinthians, tanto ele, tanto o Romeu Tuma Júnior, eles preferem ser capitães de um barco que afundou do que ser torcedores de um time que tá bem, que é vencedor, que tá, né, bem de vida, bem assim, né? Um time vencedor, um time campeão. Eles preferem ser torcedores, eles preferem ser os capitães de um barco que tá afundando, o barco tá afundando, eles estão dando tchauzinho, beleza, estamos aqui feliz, e o barco afundando. Mas do que ser um torcedor igual a gente que torcendo pro time tá bem, campeão, melhores contratações. Então, é muito complicado, é muito triste. Falando sobre isso do Memphis, o cara, além de não ter sido sujeito homem, tirado do Memphis pra merda, pô, o Memphis é um dos caras com muito prestígio na Europa. Então você vai pensar o seguinte, se você tivesse por um acaso a vontade no futuro de contratar um jogador na Europa, o cara vai amigo do Memphis, a maioria dos caras são amigos ali entre tudo. Você vê que o Memphis quando ia pra fora levava a camisa pra um monte de jogador, todo mundo falava, ó, esse jogador tá com a camisa do Corinthians, todo mundo ficava feliz por isso, porque ele fazia o marketing internacional nosso também. E os caras vão ver essa repercussão, porque essa repercussão foi mundial. E aí vai ver e falar assim, pô, vou lá fechar contrato com um presidente desse aí, com um time desse aí, que faz um papelão desse aí com jogadores. Então, além de tudo, você queima o filme do time fora do Brasil com outros caras que estão vendo por fora as notícias. Tipo assim, mostra o papel de incompetência que vai. E é complicado, porque é o que você falou. O Memphis falou assim, ó, só vou aí quando tiver tudo certo pra gente fazer os exames e assinar o contrato. Aí desde o dia 29 de julho tá tudo certo, aí o presidente coloca um empecilho, aí ele vai lá, não, então beleza, vamos mudar isso aqui. Aí manda o contrato assinado, aí assina aí, presidente. Não, ó, isso aqui eu não concordei, manda de volta. Então ficou nessa lenga, e ele tentando colocar coisas pra ver se o Memphis desistia. Você vê que ele ficava enrolando, aí marcou uma reunião, vamos conversar aí na reunião, tal, beleza. Aí o Memphis foi até o CT pra fazer a reunião com o presidente não foi, teve um compromisso de última hora, não vou poder. Tirou o cara pra merda, como se o cara fosse um jogadorzinho meia boca lá do interior, que quando eles contratou, o cara foi o maior artilheiro da Holanda, cara. É um dos caras que tem muita história fora internacionalmente. E um cara que tem prestígio, em menos de 3 anos, ou em menos de 2 anos no clube, ganhou 3 títulos. E ajudou a tirar o time da zona de do rebaixamento, né? O maior título já quase foi esse rebaixado. Aí, né? O maior título foi esse aí, porque a gente ia cair aquele ano, né? E outra coisa, tudo isso, além dessa repercussão horrível que vai dar para fora, é o que você falou. O fator dele querer
comandar um barco que está afundando, ele teve uma escolha muito infeliz. Muito infeliz. Porque ele quis favorecer os caras, só que ele comprou uma briga com o resto dos corintianos. Porque a torcida ficou muito pé, a imprensa em geral vai bater com força, até porque ele mesmo deu combustível para a imprensa ficar dizendo que já está 80%, tá não sei quanto, tá fechado, todo dia fechado, um dia fechava outro dia. Teve gente que já assinou, já é oficial. Então ele arrebentou com muito canal aí de informação, de deixar os caras dizer que estava tudo certo e depois fazer isso aí. Então todo mundo vai bater nele com força. Inclusive, ele tirou a moral do Marcelo Paes. Do Marcelo Paes e do Fernando Diniz. Porque os dois, na última entrevista, em todas, né? Eles estão sempre falando, tá 80%, 85%, 90%. Já é só questão de ajustar uma coisa. O Fernando Diniz falou meio que foi assim, tipo assim, foi em outras palavras, foi a mesma coisa. Falar, ele assinou, ele embarca com nós e vai pra Argentina. Ele quase falou, eu acho que eu já vou usar ele quinta-feira. Exatamente. Então, tipo assim, pra você ver como bundão é esse presidente, porque ele, no momento nenhum, chegou pros caras e falou, ó, a gente tá pensando em não contratar. O que seria certo? Era na Copa, o presidente já sabia que ele não queria o Memphis. Então ele chegava na Copa e falava, ó, Memphis, muito obrigado. Fazia uma carinha de choro, fazia tristeza, ó, obrigado, Memphis. Mas a gente não vai conseguir arcar com o seu salário, então não vai dar pra gente. Então já fica por aí pela Holanda, a gente encerra. Vamos tentar parcelar essa dívida aí com você. E o cara talvez até aceitasse parcelar a dívida, ia ser uma coisa com mais hombridade e tudo mais. Não ia causar essa revolta, até nas caras que não gostam do Memphis. Porque se você vê, tem portais de notícias que odeiam, que não querem ir ao Memphis de jeito nenhum, que achavam que era loucura. E mesmo esses portais estão metendo pau no estádio, porque o problema não era o Memphis, era o jeito que foi conduzida a história, em você trazer esperança. Porque o treinador tá preparado ali, o treinador prepara o time e já fica imaginando, ó, se fizer isso aqui, daqui a pouco o Memphis encaixa desse jeito, porque também ficou nessa ansiedade, como todo torcedor. Então até nisso o cara perde, porque o Memphis é um cara que fortalece o elenco. Então, mano, se fosse naquele contrato de 6 milhões que era antigamente, aí era loucura, concordo e tal, mas ele reduziu pra não ser nem o maior salário do elenco, então ele ia ganhar menos do que o Yuri Alberto, que é o maior salário do elenco hoje. Então, cara, no custo-benefício, valeria muito a pena. E outra, tirou os juros do que nós já estamos devendo para ele, né? Então quer dizer que ele já diminuiu praticamente quase que metade o que tem que pagar para ele. Então, quer dizer, só aí já era um baita negócio. E outra coisa, esse fator de não avisar o treinador, de nada, isso aí também se queima com o treinador. E pode até perder o Paes agora, porque o cara pode ficar puto. Eu ia embora. Assim, se eu fosse eu ia embora. Eu tô negociando, porque aí põe ele na frente de negociar. E olha o tanto de tempo de negociação. E outra, você traz o Paes pra parar a vida dele ali pensando em outras coisas, pra negociar com o cara. O jurídico do Corinthians, porque fica revendo o contrato o tempo todo, vai contrato, vem contrato, os caras lendo o contrato, então para de fazer outras coisas e vai focar nisso. Então todo o time de marketing do Corinthians ali, porque já estavam preparados, vídeo de coisa, foto, tudo preparado pra anunciar. E aí o cara vai e faz um papelão desse. Muito triste. Não, muito e o pior triste. de tudo é que além de tudo ele é um covarde. Porque ele esperou, quando a Gaviões embarcou no ônibus, que eles entraram no ônibus e começaram a pegar a estrada, ele foi e anunciou. Por que ele não anunciou de manhã, quando tava todo mundo aqui no Brasil ainda, quando tava todo mundo em casa? Na hora que ele viu que a Gaviões embarcou, que os caras saíram de São Paulo, eles soltaram a notícia, não vamos mais renovar com o Memphis. Então, além de tudo, é um covarde, bunda mole. Mas ele acha que ele vai ficar impune disso aí. E outra coisa, ó, tanto ele fez isso, a Gaviões estando no caminho, quanto o time do Corinthians inteiro, e treinador, e pais, e todo mundo, também fora do país. Porque aí que acontece? Os caras pegam a bomba lá em outro país, sem entender direito o que está acontecendo, simplesmente chega a notícia para os caras. Entendeu? Que eles mesmos estavam... Então, quer dizer, como que o time vai jogar? De repente pode repercutir muito mal, né? Pode até que seja que os caras dêem um sangue e falam, mano, agora vai ter que correr por todo mundo porque não vai ter mais o mente. Pode, mas é mais fácil de dar ruim. Dos caras ficar puto, falar, caralho, meu, como que o cara fez isso com o cara? Né? Sendo que o monte lá é amigo dele, né? E outra, se fez com o cara, o que não pode fazer com nós, que somos pequenos? Se o cara é grande, o cara faz isso, imagina nós pequenininho. O que o cara não vai fazer? Então o cara perde totalmente a moral dentro do time. Vou te falar mais, é caso para ele pegar a malinha dele e ir embora, porque ele não vai ter moral nenhuma mais com ninguém dentro do time. Nem dentro e nem fora. Quem vai negociar com um cara desse? Quem é o time ou um jogador que vai negociar com um cara desse? Não vai. E eu não negociaria. O que é? Você vai falar, pô, se o cara tá com pré-contrato assinado e ele... Fez isso, né?
Ó, tem 40 dias que o Memphis foi eliminado da Copa. De lá pra cá tem 40 dias de negociação. E ele, depois de 40 dias negociando, ele faz isso daí. Quer dizer que imagina se outro jogador vai querer negociar com esse presidente. Ninguém vai querer. Então ele perdeu totalmente. Ele achou que ele ia ganhar apoio nas eleições, mas ele praticamente se enforcou. Se enforcou, porque ninguém vai apoiar um cara desse, a torcida vai expulsar ele de lá a pontapé se vacilar, viu? Não, e eu espero que isso tenha sido bom pra intervenção judicial que tá pra sair, porque os caras tá enrolando, e espero que isso aí seja o que precisava pra potencializar essa intervenção e tirar todo mundo, todos esses ratos de lá de dentro, porque, mano, ninguém aguenta mais. Foi revoltante essa situação do Memphis, revoltante porque... Pra você trazer dinheiro pro clube, também tem uma outra questão. Como que você traz dinheiro pra dentro de um clube de futebol? Você avança nos campeonatos, porque o patrocinador colocou lá no contrato do patrocinador metas, né? Se o time avançar tantas fases da fase, você ganha. Você avança na fase na Libertadores, você ganha dinheiro. Avança na Copa do Brasil, você ganha dinheiro. Tem uma classificação melhor no Campeonato Brasileiro, você ganha dinheiro. Então é assim que você ganha, sem contar os títulos, né? Se ganhar títulos, então, melhor ainda, que ainda você ganha dinheiro e prestígio, né? Para as marcas que foram estampadas no time. Então você ganha dinheiro, prestígio e muito mais. E sem contar a alegria de nossos torcedores. E como é que você vai ganhar dinheiro? Como é que você vai ganhar prestígio? Como é que você vai ganhar títulos se você atrapalha o seu elenco? No sentido de você não contratar bons jogadores, boas valências, e ainda o bom jogador e a boa valência que você tem aqui, você ainda deixa embora, né? Porque, com isso com o transfer ban, não vai conseguir pagar o transfer ban, não tá conseguindo pagar nem o salário dos jogadores, vai pagar transfer ban? Não vai pagar transfer ban. Não vai contratar ninguém. Já perdemos o Wesley, que é um pontinho legal, que já estreou lá fazendo gol no Cruzeiro. E aí a chance é de perder, porque não vai ter tempo disso, porque aí setembro já fecha a janela, dia 15, 17, sei lá, fecha a janela, não vai pagar até lá, e ficou por isso mesmo. A gente perdeu, o time, o elenco tá limitado, hoje o Caio César já não treinou, então a gente tem quantas opções pro ataque? Pedro Raul e Guinegão, são os dois ataques que a gente tem, e o Lingard... 20 e poucos jogadores que viajou, nós só tem 2 atacantes. E o Lingard improvisado, e é isso que tem. Dieguinho, né? Dieguinho também, mas o Dieguinho ele é mais um meia que joga pelos lados. Atacante é complicado. Sim. Então é uma situação complicada. Tem, além de tudo isso, de falar que você falou agora de marketing, de buscar emprego, ele só mostrou que o marketing do Corinthians é horrível, muito ruim, que os caras não conseguem nada, porque mesmo na parada da Copa do Mundo, os caras tinham que estar trabalhando, já buscando empresas, já buscando patrocínio, já buscando alguma parceria, e os caras não conseguiram nada, mesmo com a força que tem o Corinthians e também o Memphis. E outra coisa, ele mostra que ele é tão ruim, porque mesmo na parada da Copa, que era a preparação do time, ele não conseguiu sequer um jogo decente pra gente fazer um amistoso. Olha o amistoso que a gente fez. Eu não lembro nem como é o nome do time. Também não. De tão ninguém nunca viu falar pra você fazer um amistoso num campo horrível. Que não tem como você colocar um time como o Corinthians pra jogar no lugar daquele. Foi uma incompetência gigante. E aí, falando de Pasto, uma nova incompetência, nessa mesma parada, se ele viu que ele não deu conta, a empresa que ele colocou não deu conta de liberar o campo, o estádio do Corinthians, ele tinha que fazer o quê? Não vai dar pra gente voltar a jogar agora. Vamos negociar um campo, vamos jogar no campo do Pacaembu, do Santos, ou da Portuguesa, qualquer um. Ele tinha que jogar em outro lugar até esperar os 10 dias ou 15 ou quanto faltasse para esse gramado estar com condições de jogo. E não fazer o que ele fez, que ainda perdeu os jogadores por conta da incompetência do presidente. Então você vê quando o cara é incompetente, quanto prejuízo ele traz para um time, né? Quando a gente tem uma pessoa incompetente no comando, numa gestão, quanto prejuízo traz. Isso que a gente sabe. Fora os outros prejuízos que a gente não está vendo, que ainda vai aparecer lá na frente, de rombo que ele já deve ter feito no Corinthians. Como a empresa que você falou, de segurança dele, que ele está gastando uma fortuna, e outras coisas que ele está gastando uma fortuna por fora que a gente ainda não está sabendo. Não, e sem contar que você vai, além desse fator que você falou de machucar os jogadores, você machucou o Labiá, machucou o Yuri Alberto, deixou os 2 jogadores fora, os outros jogadores jogaram com o joelho ralado, você viu como que o joelho dos caras tava ralado? Pra jogar um outro jogo já, às vezes até é complicado, o cara joga com dor, joga meio, né, naquelas,
E aí perdemos, além de tudo, estamos dando azar, né? Porque perdemos agora o André, que ficou fora esse mês, e o Caio César, que sentiu. Então, por quê também? Porque, querendo ou não, eles ficaram parados muito tempo, fizeram aqui meio que uma pré-temporada, e aí agora botando um jogo atrás do outro, que é tudo decisão agora. Já pegar o Rosário Central, depois pega o Cruzeiro, se a gente ganha do Cruzeiro, a gente já passa pra cima, já passa o próprio Cruzeiro na tabela, então meio que um jogo meio que obrigação de ganhar, e aí depois volta, pega o Rosário Central em casa. Então é um monte de coisas que a gente vai ter outros jogos muito, muito importantes. A gente pega a Chapecoense, que tá brigando lá embaixo, a gente tem a obrigação de ganhar. Então, e outra, não vai dar pra colocar o elenco inteiro em todos os jogos. Até pode colocar, mas a chance deles não conseguirem jogar bem é muito grande. A chance de já contra o Rosário não jogar um futebol tão bom já é grande, porque já ficou 2 jogos seguidos ali. Por mais que o Diniz goste muito disso, uma hora isso pode pegar e pode acarretar em problemas futuros, né? Então é complicado, cara. E é isso, eu queria saber o seguinte: todos os últimos presidentes do Corinthians tinham negócios. Eu queria saber se os negócios tinham empresas, eu queria saber se eles fazem essas mesmas roubalheiras, essas mesmas coisas nas empresas deles. Eu duvido que eles administravam as empresas deles, por exemplo, o Osmar, duvido que ele administra as empresas que ele tem do mesmo jeito que ele está administrando o Corinthians. Então, além de ser uma incompetência, é também uma... Vamos pôr assim, vamos colocar só como incompetência, vai. Deixa só assim como incompetência. Mas que parece ser algo além de incompetência, parece, né? E falando, já vindo pro lado do futebol mesmo, esquecendo a pilantragem desse cara, do que ele fez com o Mendes, mas vindo para a parte do que nós estamos encrencados, que nem você falou, o nosso elenco não vai aguentar, porque a gente não tem um elenco. Que nem a gente falou, só tem 2 atacantes agora. E a gente tem esse jogo duro lá na Argentina, aí já tem o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro vai ter que poupar, porque ele também está na Libertadores, mas nós também, porque já na semana que vem já é o jogo de volta. Não, e tem pouco tempo, né? A gente joga quinta-feira na Argentina, quinta-feira 9h30 da noite o jogo na Argentina. Então. Aí volta para São Paulo, ou volta quinta-feira à noite ou volta na sexta de manhã. De qualquer forma, a sexta-feira perdeu. E aí tá pra tentar recuperar. E aí sábado você vai fazer um treininho ali, mas não pode fazer muita coisa. É só meio que orientação, alguma jogada tentando melhorar ali e já era. Não tem muito pra onde correr. Já o Cruzeiro não, ele tem um elenco bom, e ele tem um time bom e tem um elenco, né? Tipo, ele pode colocar um monte de cara, contratou um monte de cara aí, então eles têm dinheiro também, né? É diferente. Mas é complicado, a gente vai ter. E outra coisa, isso aí também, de contratar. O presidente tá fazendo tanta cagada que a gente não pode contratar ninguém. Ainda tem isso. A gente não tem um elenco e não pode trazer. Exatamente. Né? Porque a gente não pode. A gente tá com 3 transferências que a gente não vai pagar. Por isso que tinha que ter trago o Memphis. Então, eu não sei como é que o cara... O que tá passando na cabeça desse cara? Porque ele sabe que ele não pode contratar ninguém. E se ele já tinha a única chance de reforçar o time, era deixando o Memphis. E era a única chance, porque ninguém sabe quando nós vamos poder contratar. Porque ele tem que pagar os 3 para liberar. Não vão, pô, desse ano não esquece. Esse ano não tem mais contratação. Então, como é que é isso? Como é que a chance que ele tinha de fortalecer o time era essa, e ele joga fora e... olha, estamos aí, nós precisamos escutar o cara. Vamos deixar pra gente falar sobre os jogos amanhã, porque ainda dá tempo, porque o jogo é só na quinta, né? Amanhã, né? Mas amanhã a gente pode fazer um pré-jogo e falar sobre esse jogo, porque... Já rendeu bastante essa conversa e eu quero saber que a gente vai ter que ouvir o presidente, que ele vai ter que falar alguma coisa. Ele falou que ia marcar uma entrevista, vamos ver aí o que ele vai falar. E o Memphis também falou que vai marcar uma entrevista também, eu quero ver o que ele vai falar também, eu quero ouvir os dois pra conversar. Quero ver qual que é a mentira que o Osmar Stabile vai inventar, porque o cara é bom. Eu acho que o Memphis vai esperar ele falar alguma coisa pra poder se defender, né? Porque... essa história dele tá muito mal. Mas só que, ó, você lembra na final da Copa do Brasil? Chegou a final da Copa do Brasil, o Memphis falou, tem gente que tá aqui, mas tá lutando contra o time. Tem pessoas que tá aqui que não deveria estar aqui. Então o Memphis bateu muito forte nos políticos. Esses caras é que estão batendo agora, querendo prejudicar, porque o Memphis fala mesmo e os caras têm medo. Exatamente. Então falou, agora é a chance da hora da gente devolver. E é isso que eles fizeram. Só que é o que o Memphis falou. Os caras estão prejudicando o Corinthians. Os caras estão lá dentro. E outra coisa, você vê que os 2 caras que foi expulso, ao apagar das luzes também nessa semana, simplesmente voltaram. E eles fizeram uma bagunça na base. E foi o Romeu Tuma Júnior que fez nova... E outra, ele fez uma votação.
Ele chamou os caras e fizeram uma votação, que eu acho que só foi meia dúzia de conselheiros para votar. São mais de 300 só conselheiros, panelinha, foi só 90, né? É menos de e aí eles votaram, não, deixa os caras voltar, pô. 50 Que era só votos os parceiros, os parça, como diz o outro, só os parça dos caras, e o cara falou, volta aí, pô, vem pra cá que nós estamos precisando de força aqui pra ajudar eleição, aqui, né? a eleição que tá aí, nós estamos precisando de força. Exatamente, foi exatamente isso. A turma do Andrés precisa voltar. E o engraçado é que o Osmar Stable e o Romeu se odeiam, né? Na teoria. Você viu que eles arrumaram toda aquela confusão pra não deixar voltar lá pra não deixar voltar, fizeram uma confusão. O Osmar Stable foi lá e tirou o Romeu. Né? O Osmar foi lá, fez um esquema lá e tirou o Romeu. Sem poder fazer. Aí agora que ele voltou, por que ele não fez o negócio certinho pra tirar? Porque o Romeu e ele devem ter feito uma aliança, uma parceria, vão se ajudar, depois você vai ver. A política é muito suja, cara. Então a gente precisa de uma intervenção já. Também tem a Safiel aí, vote no Safiel aí, Safiel já. O Safiel vai ter que assumir isso aí, meu. Eu quero ver o que a torcida vai pegar no pé, e tem que pegar mesmo, e tem que pressionar o presidente e os conselheiros, igual pressiona os jogadores quando eles pisam na bola. Exatamente. Essa é a hora. É a hora de ir pra cima dos caras e barrar os caras em tudo que é lugar, onde eles estiverem. Fazer igual faz com o jogador, sabe? O cara não poder ir na padaria, no mercado, aonde ele for, ter torcedor esperando pra dar dura, pra cobrar, pra eles entenderem o que é Corinthians, amigão. Não pode fazer o que quiser, esculhambar com o time e ninguém fazer nada. A torcida tem que mostrar força agora. Até porque o Corinthians, que se diz o time do povo, na verdade não é o time do povo, na verdade é o time desses caras aí. A gente não pode deixar esses caras tomar conta. Fiel, é isso, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, amanhã tem pré-jogo pra vocês aí, beleza? Vai Corinthians! Vai Corinthians! Bora!